Pode começar? Boa noite. O meu nome é Murilo, eu sou professor do Cotec, do curso de Programação de Jogos Digitais. E o nosso projeto, ele é um game cujo tema é depressão. Então, é um tema que comunica com a realidade contemporânea e faz um link com a realidade regional e nacional. Nós sabemos que a depressão está no topo das relações humanas e muitas pessoas não sabem lidar com esse problema. Então, esse jogo que nós desenvolvemos, ele vem justamente para poder discutir sobre esse problema, sobre esse tema que é polêmico, complexo e que ainda tem muitas barreiras para ser discutido. Nós temos aqui também alguns alunos e o supervisor, cada um vai se apresentar. Meu nome é Matheus e eu estou fazendo curso de programação de jogos digitais. Boa noite a todos. Meu nome é Adriano. Atualmente eu estou como supervisor de eixo tecnológico na unidade. E como meu amigo Murilo e professor da nossa unidade disse, hoje o tema da depressão é um tema muito sério, um tema que vem sendo estudado e preocupa toda a sociedade. Nesse sentido, o projeto desenvolvido pelos nossos alunos, ele vem muito de encontro à realidade vivida pelos próprios alunos, onde a gente tem no meio daquelas pessoas um público que é muito suscetível a esse tipo de problema. Por esse motivo, o tema escolhido foi justamente depressão, e a gente vai falar mais sobre isso mais à frente, mas é um tema que ele foi escolhido por ser uma realidade difícil e encontrada na nossa região, na nossa unidade, que é a Cotec Real Conquista. Meu nome é Frederico, eu também sou aluno do curso técnico em programação de jogos digitais. Então, o nosso jogo, pensando e até com uma preocupação em não desenvolver uma produção técnica artificial, nós começamos a fazer alguns estudos e pesquisas e pegamos alguns relatos reais para tentar compor a personalidade do protagonista. Desde o início, o nosso objetivo foi ajudar pessoas. Até a nossa aluna, que no momento ela não está aqui, mas que teve a ideia inicial, o pontapé, ela observou essa dificuldade em relação aos familiares, aos amigos e até mesmo a alguns integrantes da nossa equipe. O jogo ele materializa essas complexidades. O pessoal aqui, eles tiveram uma experiência, né, de desenvolver e participar do projeto, eles vão falar um pouco mais. Assim como o professor falou, a proposta do jogo é uma proposta desde o início social. Então a gente propôs isso para os alunos, só para que vocês entendam o contexto em que o jogo aconteceu. A instituição ela vem investindo muito nesse tipo de atividades, onde o aluno consiga se desenvolver, não só tecnicamente, mas como ele consiga desenvolver competências que são competências pessoais mesmo, questão de caráter, que eles tenham uma compreensão maior da sociedade, dos problemas da sociedade. E aí, nesse sentido, criamos um projeto que deu início a esse jogo, não é, professor Murilo? Onde o projeto ele foi a primeira semana de imersão tecnológica da instituição. Sim. E foi onde o projeto surgiu. Esse projeto surgiu para ser um produto a ser apresentado para a sociedade, para ser apresentado para a comunidade. Foi apresentado nesse dia, que aconteceu no dia 5 de junho, e a partir daí o projeto ele vem ganhando força, vem sendo aprimorado, e hoje, inclusive, ele está sendo apresentado aqui na Campus Party, no stand lá do Itego. Nós estamos, o jogo ele está disponível para que as pessoas testem, para que as pessoas sugiram melhorias, de forma que a gente possa chegar na nossa versão final, que é aquela que vai ser disponibilizada para a sociedade. A ideia é que ela chegue na versão mobile, né, professor? Além da Sim. versão desktop, que possa ser instalado nas máquinas, e vai ser disponibilizado gratuitamente, de forma que as pessoas possam usar e se beneficiar disso de alguma forma. Eu vou passar aqui para alguns alunos. Pessoal, é importante frisar aqui que os nossos alunos que desenvolveram esse projeto junto com o professor Exatamente. E a minha coordenação, assim como outros coordenadores da instituição, mas de uma forma geral, né, professor, acho que a gente pode dizer que os maestros desse projeto são realmente os alunos. Com certeza. Por isso eu vou passar para eles que eles possam falar um pouco sobre o que é o jogo na visão deles, né, professor? Depois a gente entra propriamente dito no jogo. Para mim, um dos diferenciais do jogo, para quem for testar,
é que tudo o que se passa na história, toda a gameplay que se desenvolve, são baseados em fatos reais, nada é fictício. Nós pegamos relatos dos próprios alunos da unidade e entrevistamos várias pessoas. Então, um dos diferencial é esse. Tudo que nós estamos colocando no jogo para ser jogado é real e nós temos uma noção por conta disso. As pessoas vieram para nós, algumas vieram para nós para a gente colocar no jogo e algumas a gente buscaram. Esse é um dos diferenciais, que tudo é real, nada é fictício, o que está no jogo. É importante relatar que todo esse processo de desenvolvimento com relação à depressão está sendo acompanhado por uma psicóloga, para que possa ajudar mais, mostrar os sintomas certos, não errar nesse quesito. O projeto, como o professor falou, começou bem simples, era uma simples atividade e para aproximar os alunos da prática. E acabou virando um projeto grande, onde foi apresentado na primeira imersão tecnológica. Nós já tivemos alguns resultados concretos de pessoas que tiveram contato com o game e também com algumas apresentações. E esses jovens, eles pediram ajuda para os pais, falaram que estavam sentindo tudo que a gente passou nas apresentações. Nisso, os pais foram na unidade educacional que nós trabalhamos, pediram ajuda e a gente percebeu que realmente era algo relevante, né? E que os resultados eles estavam chegando, estavam acontecendo. Só complementando isso que o professor Murilo falou, a nossa comunidade Real Conquista, já existe um histórico entre os nossos alunos de pessoas com depressão muito grave, onde a gente tem alguns casos em que pais de nossos alunos, eles cometeram até suicídio. Alunos que já chegaram a se mutilar e que alunos que hoje, inclusive, a gente descobriu, como o professor disse, que eles se identificaram através do jogo. A partir do jogo, alguns alunos descobriram que são depressivos, pediram socorro para a família. Hoje a gente tem um apoio também de uma psicóloga que nos ajudou no jogo e que vem nos ajudando também com esses alunos e que vem garantindo dessa forma que o nosso projeto, né, ele tenha realmente o alcance que foi almejado. Hoje a gente está conseguindo para a instituição uma psicóloga que vai nos acompanhar semanalmente para ajudar justamente nesses casos. Pessoal, a depressão é algo tão sério que muitas das vezes a gente não enxerga. E isso, hoje, eu posso citar para vocês, por exemplo, que a gente já teve vários testes hoje. E de conversar com algumas pessoas aqui, nós já tivemos a oportunidade de ver algumas que já conseguiram enxergar traços de depressão, onde eles não tinham enxergado. E essa é, de fato, a proposta do jogo. O jogo veio para ajudar as pessoas a enxergar esse mal, mas também para mostrar para elas, no final, que esse mal tem uma solução. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe ainda, porque vou deixar isso para o professor. Assim, o jogo, a proposta não é substituir um tratamento de depressão, um tratamento profissional, mas auxiliar no processo, ajudar as pessoas a identificar os sintomas, as características, não só o indivíduo que passa por esses problemas, mas também os familiares, talvez algum amigo. Então, a depressão ela é uma doença silenciosa e, geralmente, o indivíduo que está passando por isso, ele sofre sem pedir ajuda. O jogo, a gente conseguiu perceber que, a partir dele, muitas pessoas buscaram essa ajuda, que já é um grande começo, já é algo assim, é um diferencial muito grande, porque é difícil compartilhar essa dor. É importante falar que hoje, atualmente, o Brasil é um dos maiores países com índice de depressão na América Latina. Mais ou menos 120 mil pessoas têm depressão no Brasil, principalmente os homens. E o jogo, ele conta a história de um personagem masculino, que você vive a experiência disso. Você vê, como pode dizer, na pele, o que é ter depressão, o que é ter sintomas depressivos. Nós estamos falando muito sobre os problemas da depressão, mas o intuito do jogo não é mostrar os problemas, mas sim a solução dos problemas. O personagem vai passando por várias fases complicadas, mas o intuito mesmo é mostrar como ele vai resolver esses problemas na vida dele e como ele pode superar a depressão. Assim, ajudando as pessoas que vão jogar a superar também de alguma forma. Mas, é claro, sem substituir o tratamento psicológico. O jogo, ele dá a liberdade de escolhas,
onde você mesmo pode procurar a ajuda de um profissional ou não. Então, o objetivo é que cada vez que ele procure o profissional, ele vai influenciar diretamente no personagem, no modo dele agir, no modo dele pensar, no modo dele ver o mundo. Ao contrário, se ele não for a psicólogo, não procurar ajuda, onde tudo vai piorar, onde ele vai ficar pior, cada dia mais a depressão vai estar mais efetiva na vida dele. É necessário ressaltar também que o estilo do jogo é o RPG, que é um dos melhores gêneros de games para poder contar a história. Além do que o Matheus falou sobre essa questão das escolhas, os conflitos eles vão ficar evidentes no jogo. Já estão evidentes, porque nós temos uma versão executável. Se alguém tiver interesse ou curiosidade, pode ir na nossa bancada que a gente mostra. Então, como que a gente evidenciou esses conflitos? Nós materializamos a personalidade do protagonista e, através dali, eles vão tendo diálogos e o próprio jogador ele vai interagindo e percebendo como que é a dor de quem está passando por essas dificuldades, né, por esses problemas psicológicos. Só um detalhe que eu acho que é importante a gente frisar, o jogo ele tem um público-alvo, e o público-alvo é a juventude. Exatamente. Tanto que os nossos personagens são jovens, que têm conflitos que são conflitos comuns da juventude, como aquela relação difícil com a mãe, ele não ser compreendido pelos amigos, sentir solidão, mesmo estando diante de grupos a qual ele tem uma facilidade de se envolver e de relacionar. Então, trata-se de um grupo bem específico. E se a gente trazer para uma realidade, seria realmente as pessoas que mais jogam, né? Os jovens são as pessoas que têm uma tendência maior a jogar esse estilo de jogo. Então, o jogo Projeto Sad Mind, que trazendo do sentido do inglês para o português, né, que seria uma mente triste, seria assim, a ideia da pessoa triste mesmo, depressiva. A ideia do jogo em si é mostrar a vida, o contexto social dos adolescentes e todos os conflitos que eles passam com a vida, com a família, na escola e outros momentos. Que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, porque o jogo RPG, ele traz para dentro desse contexto. Contexto escola, contexto família. E quem tiver a oportunidade de ir lá no stand do Itego, a gente está demonstrando esse jogo. Temos até um desafio para algumas pessoas, para quem quiser jogar o jogo, tentar vencer ele dentro de um certo tempo. Mas a ideia geral, gente, é que hoje a gente quer mostrar. Hoje a gente quer coletar informações. Hoje a gente quer que as pessoas conheçam e nos ajudem a tornar esse jogo, esse projeto ainda melhor. Então, professor, pode continuar? Sim. O que o Adriano falou é bastante interessante, porque existem alguns gatilhos que potencializam os problemas psicológicos. E esses gatilhos a gente identificou que, na base, né, o principal ali são os conflitos familiares. A própria Constituição Federal, ela já define, né, no artigo 226, que a família é a base da sociedade. Então, todos os indivíduos eles são formados ali, né, eles são educados a partir da família. E a gente conseguiu identificar que os maiores conflitos eles estão ali. É o que mais influencia esses indivíduos e o que mais potencializa esses problemas psicológicos. Além de outros problemas também, que é o bullying na escola. Então, a gente fez um mapeamento e conseguiu identificar uma série de problemas. A família dele, ele tem uma mãe, um padrasto, onde o padrasto trata mal ele, porque ele não é o filho desejado. A mãe, mesmo sendo mãe, ela é bem rígida com ele, e ela acredita que a depressão é simplesmente frescura. O irmão dele, que é um dos pontos de apoio dele, vê ele como um herói. Só que ele não se vê dentro dele mesmo, entendeu? Eu queria falar um pouco sobre a plataforma que nós usamos. Nós usamos o RPG Maker. Nós escolhemos ele por conta da facilidade do manuseio, que tudo que nós produzimos, a gente não necessariamente precisamos usar outros softwares, outras plataformas secundárias para produzir o jogo. Nós escolhemos ela justamente por isso, porque tudo que nós utilizamos já está dentro da própria plataforma. Então, só queria deixar isso por conta do nome, né? RPG, o gênero RPG e o nome da plataforma RPG Maker na versão MV. Eu acredito assim que trazer esse jogo, né, esse projeto para Campus Party foi algo muito grandioso devido à experiência que nós estamos tendo aqui. Nesses 2 dias, né, nós já anotamos vários relatos de pessoas que passam por esses problemas, que se identificaram com o jogo. Inclusive, teve pessoas que saíram chorando
da plataforma, não assim por tristeza, mas por perceberem o quão triste, né, é essa situação e não é tão discutida socialmente falando. Outras pessoas também relataram, né, as experiências que tiveram na vida. Teve alguns que a imersão foi tão grande que eles ficaram até um pouco chateados com o que aconteceu com o protagonista do jogo. Então, assim, eu acredito que a experiência na Campus Party foi uma riqueza muito grande, proporcionada pela Rede Tego. Né, também, a gente deve ressaltar isso. Pessoal, a proposta do jogo realmente ele tem esse apelo emocional. Ele quer que as pessoas comecem a enxergar a importância. Tanto que o apego, esse lado do apelo emocional realmente é muito forte no jogo. Hoje, enquanto fazíamos testes, o que a gente ouvia falar é triste. Mas realmente a depressão é triste. É a realidade, as pessoas que vivem a depressão é triste. O que às vezes a gente não consegue é perceber o quanto isso é triste enquanto a gente está vendo nos outros. Fica muito mais triste quando é uma realidade nossa. E as pessoas, e o legal do game é isso, porque os jogos, eles permitem que as pessoas passem por um processo de imersão, onde as pessoas começam a se perceber parte do processo. E elas começam a perceber de fato o quanto é triste passar por um processo depressivo. Que elas começam, essa imersão acaba em alguns momentos sendo tão profunda, que as pessoas sentem de fato esses sintomas. E é isso que a gente entende que é o grande ponto e o ponto forte dos games. Por isso a gente trouxe, né, para o contexto dos games. A gente quer realmente atingir esses jovens. A gente quer que esses jovens, não que eles se sintam depressivos, mas que eles percebam se isso ocorrer e consigam lidar com essa situação, consigam pedir ajuda e que eles também consigam entender isso dentro do contexto familiar ou do contexto social onde eles estão envolvidos, de forma que eles possam também ajudar essas pessoas. O jogo não foi feito só para os nossos alunos, o jogo foi feito para todas as pessoas. Todo mundo ou tem, ou poderá ter, ou convive com alguém que tem, em algum momento também vai poder ajudar essas pessoas. O jogo ele é uma proposta de ajuda, que está sendo construído, está sendo melhorado e que a gente espera de verdade que no futuro ele possa contribuir com a vida de muita gente. Não é isso? Com certeza. Acho que é basicamente isso, né? Pessoal, então obrigado por tudo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão sendo mais uma vez convidados para conhecer o nosso jogo. Ele vai estar em amostra até o domingo, no dia 8. Os nossos alunos, quem for lá vai ser prestigiado com os nossos alunos. Quem está apresentando o jogo não somos nós, é os próprios alunos que desenvolveram. Então, sintam-se convidados, prestigiem os alunos, vamos lá conhecer esse projeto, ajuda a gente a transformar esse projeto, um projeto ainda melhor. Então, muito obrigado, gente. Vou deixar que o pessoal também se despeça. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, eu só tenho a agradecer.